Olá, meu nome é André Felipe Moresco Ritt e hoje eu venho tratar aqui com vocês um pouquinho mais sobre a dengue no Brasil, fazendo um comparativo das notificações antes, durante e após a pandemia causada pelo Covid-19. A dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito fêmea do Aedes aegypti e é uma doença que está espalhada em todos os estados brasileiros. Existem até então 4 sorotipos conhecidos, e os sintomas iniciais são febre, dor muscular, dor atrás dos olhos, náuseas e vômitos. Contudo, essa doença ela pode se agravar e quando ela se agrava, ela pode entrar em uma situação de dengue hemorrágica. E nessa condição o paciente pode entrar em óbito. Em 2019, surgiu uma nova cepa de um vírus da família do coronavírus. E então, no começo de 2020, foi decretado uma situação de pandemia mundial pela doença que então foi chamada de Covid-19. Contudo, a dengue nunca deixou de existir nesse período. Porém, como os olhos estavam voltados ao Covid-19, o assunto dengue acabou ficando um pouco de lado. Levando em consideração o período de 2015 a 2024, nós tivemos então mais de 15.830.000 notificações de dengue no Brasil. Separando os períodos de 2015 a 2019, sendo os períodos pré-pandêmicos, o período durante a pandemia de 2020 a 2021 e o período pós-pandêmico de 2022 a 2024, nós temos então, respectivamente, mais de 5.100.000 casos, representando então antes da pandemia 32,3%, durante a pandemia mais de 1.400.000 casos, representando 9,32%, e após a pandemia, com incríveis 9.200.000 casos aproximados, representando então 58,38% do total de notificação desse período. Através desse gráfico, nós conseguimos então observar desde o ano de 2015 até o ano de 2024. Podemos ver através do gráfico que no ano de 2020 e o ano de 2021, comparando-se com o ano de 2019, houve uma queda então das notificações. Essa variação percentual entre os períodos, ela não é só atribuída na questão da quantia de anos que foram separados os grupos, já que o pré-pandêmico foi dividido em 5 anos, a pandemia 2 anos e o pós-pandemia em 3 anos. Mas também, durante a pandemia, gerou-se uma insegurança na população e essa acabou buscando menos o atendimento médico. E logo pode ter levado muitos pacientes que estavam com sintomas de dengue não buscarem assistência. A dengue tem sintomas semelhantes ao Covid, então também há a possibilidade de não só a dengue, mas também outras doenças concomitantes tenham sido notificadas apenas como Covid, porque durante o período da pandemia, o número de internamentos por causa apenas do Covid aumentou muito e as outras doenças podem ser que tenham ficado um pouco de lado. Essa questão da pandemia, então, pode ter causado uma inflação nos números e nas estatísticas e subestimando os números reais dos casos de dengue, deixando então a precisão dos dados não 100% confiáveis. Por outro lado, a gente também vê o ano de 2017, que foi um ano antes da pandemia, que mostra que teve um mínimo de casos nesse período estudado, representando apenas 1,49% dos casos. Sendo assim, analisando essa quantia de notificações nesse período de tempo, podemos ver que a queda dos casos não foi exclusiva apenas durante o período pandêmico, que acaba então dificultando a nossa avaliação perante o impacto da pandemia e os dados reais das infecções de dengue. E um muito obrigado.